Terceira João, versículo 2. Terceira carta de João, versículo 2. Achou? Está lá perto de Apocalipse. A palavra do Senhor diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa porção, que o Senhor vem falar com cada um de nós nessa noite. Até agora o Senhor tem falado e ministrado, mas continua agora nessa palavra, Senhor, clareando o nosso coração, trazendo paz no nosso coração, suprindo todas as nossas necessidades, as necessidades do nosso espírito, através do pão que veio do céu, a tua palavra, o verbo vivo. Amém. Você pode se sentar, querido. Na realidade, nós vamos ver que Deus, Ele sempre desejou que o homem fosse próspero em todas as áreas. Você vê isso no Gênesis, quando Deus criou o paraíso. Ele deu um paraíso. E eu pergunto para você, faltava alguma coisa para Adão no paraíso? Sim ou não? Não faltava nada. Não faltava alimento, não faltava prazer, não faltava paz, não faltava tranquilidade. Tudo ele tinha ali para que ele sobrevivesse. Sempre quando a gente ouve essa palavra prosperidade, a gente pensa em muita coisa. Mas na realidade, prosperidade também é ter tudo que você precisa e tudo principalmente que é o que é necessário. Entendeu? Então, Adão e Eva, não faltava nada para eles. Quando entrou o pecado, sim, que a miséria veio em todas essas áreas. Veio na área da saúde, né, onde hoje nós também temos a probabilidade de ficarmos enfermos, né? Veio a miséria na área também de suprimento. A gente tem que levantar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, pagar imposto e tanta coisa. Tudo isso é fruto do pecado, né? O homem tem que correr atrás, né, para viver. Então o pecado trouxe essa miséria em todas as áreas. Miséria espiritual, porque o homem não tem paz hoje mais no coração, né? Graças a Deus que nós já conhecemos esse Jesus que é maravilhoso e a nossa paz, amém? Nós temos tranquilidade, mas foi desse jeito que aconteceu. E aí o que Deus fez? Deus envia o seu Filho para restaurar essa prosperidade na nossa vida, que na realidade é disso que eu estou falando. Em todas as áreas Jesus veio para suprir. E tem essa palavra aqui que muitas pessoas até confundem um pouco ela, mas ela diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos, supridos, próspero no físico, na alma, no espírito, na casa, no trabalho, em tudo, nós fôssemos prósperos e supridos. Amém? Eu sei que muitas áreas da nossa vida ainda estão em estado de misérias, algumas estão sendo reconstruídas, outras já estão estabelecidas, mas então nós temos que entender isso aí, que houve um colapso lá no Jardim do Éden, mas Jesus veio e foi enviado para restaurar tudo isso. Apocalipse 3,17 é quando Satanás ele caiu por causa do seu orgulho. Diz comigo, orgulho. Abre sua prepotência, o seu orgulho. E o maior problema da igreja, porque essa carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia, o maior problema é quando nós chegamos a um ponto em alguma área da nossa vida, principalmente a financeira, é muito perigosa essa área, que a gente acha que a gente já está bom, né? Já está abastecido e eu não preciso mais do Senhor. E vai dizer para uma igreja assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma.
e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos passando a nossa vida com o Senhor, estamos crescendo, sendo abençoados. Muitos aqui ainda não chegou em algum lugar que Deus vai colocar, que Deus vai abrir portas, que Deus vai te exaltar. Então é importante se lembrar sempre dessa passagem. Quando o Senhor me exaltar e quando eu não estiver mais nesse nível, mas um nível maior, em qualquer área que seja, e principalmente a financeira, presta atenção. Nunca diga assim, agora eu não preciso tanto mais do Senhor. Talvez você não vai dizer que não precisa do Senhor, mas você vai dizer assim, não preciso mais tanto do Senhor. Porque o que Deus vai declarar para nós, o que está dizendo aqui, você é miserável, pobre, cego e nu. Então, toma cuidado, porque nós nascemos com essa deficiência em nosso espírito por causa de Adão, que é o orgulho. E ele pode entrar, Jesus entrou, o orgulho saiu, mas ele pode entrar de novo. Ou ele pode estar escondido aí, você tem que botar ele para fora. Satanás foi expulso, porque o orgulho entrou no coração dele. Ele diz, agora não preciso mais dos deuses do céu, e na realidade eu quero até tomar o trono dele. Entendeu? Então o orgulho não pode estar no nosso coração em área nenhuma, querido. Convém que ele cresça e você diminua. Quanto mais ele te dá, Paulo vai dizer assim, quem tem, viva como se não tivesse. Quem é casado, vive como se não tivesse a esposa ou o esposo. Não é que você não ligue, mas ele está dizendo assim, que tem uma coisa muito maior do que tudo aqui na terra que nós gostamos. Entendeu? A gente sempre viver, sempre pensando que existe algo mais sublime, e o meu coração não pode ter esse orgulho. Amém? Eu queria que você acompanhasse um exemplo bíblico, lá no livro de 2 Crônicas. Volta lá para o começo, querido. 2 Crônicas 26, onde nós vamos estudar um pouco aqui, meditar na história do rei Uzias. É até uma história que nós estamos aprendendo aí na teologia de segunda, né, que é a história de Israel, e a gente tira tanta lição desses reis, né? Por quê? O Senhor não deixou de chamar reis, né, e rainhas. Aqui está cheio de reis e rainhas. No Velho Testamento, alguns eram chamados como rei. Em Cristo Jesus, nós temos um reino e todos nós somos reis. Então, quando a gente estuda a história desses reis, eu tenho que prestar atenção em mim, porque eu também sou rei. Jesus me chamou para reinar aqui na terra. Amém? Reinar sobre os principados, potestades, exercer o seu poder, a sua autoridade, pregar a palavra. E aqui, no 2 Crônicas 26:1, diz assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, então era um adolescente ainda, né? E o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez. Repete comigo assim então, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. É uma consequência, querido. Se você elevar o seu nível e começar a buscar Deus, não liga só na riqueza, viu? Não vamos pegar esse vício, mas prosperar eu quero dizer em todas as áreas. Você começa a buscar a Deus, Deus começa a fazer você prosperar. Você não precisa pedir para Ele, Senhor, eu quero prosperar aqui, eu quero prosperar lá. É só buscar ao Senhor que Ele lhe fará prosperar em tudo. Ele diz que fez o que era reto perante o Senhor e também buscou o Senhor. Duas coisas que não pode faltar na nossa vida: fazer o que é reto, andar na retidão, andar na justiça do Senhor,
nas nossas vidas e para com o próximo. Justiça faz parte do reino que nós estamos dentro dele, porque diz lá que não é comida nem bebida, mas é justiça. Então ele andou reto e ele também buscou o Senhor. E aí não fala que ele pediu, mas diz que o Senhor o fez prosperar. Eu pergunto para você, o Deus de lá é o mesmo que está conosco aqui, sim ou não? Então ele trabalha da mesma maneira. Lá tinha rei, aqui também tem. Amém? Porque a Bíblia diz assim: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. E ele está dizendo que reinarão é a igreja, é você que reina. Se você reina, você é rei. Amém? Então presta atenção na história desse homem. Aí nós vamos lá para o versículo 15. É aqui que acontece o problema que nós acabamos de ver aqui em Apocalipse 3,17. Onde a pessoa já chega e diz: agora estou abastado. Olha o versículo 15, mas eu quero pegar o finalzinho dele, onde diz assim: porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aí está o problema. Nós vamos ver no Novo Testamento que quanto mais eu tenho, mais eu vejo que eu sou fraco. Quanto mais Deus me exalta, mais pequeno eu me vejo. É assim que funciona o reino de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança. E também era assim para ser no Velho, tá? Mas o que a gente vê, que quando a pessoa recebe algo de Deus, ela chega a um patamar, o perigo é assim: agora eu já sou forte. Agora eu sou ungido. Agora eu conheço toda a Bíblia. Agora... E é aí que a gente cai. É aí que a gente cai. Eu disse agora de pouco, Deus vai colocar muitas pessoas aqui em muitos níveis que você ainda não foi. Deus vai dar muitas coisas para muitas pessoas aqui. Mas nunca se sinta forte. Não sei se amanhã Deus de repente enriquecer algumas pessoas aqui. Eu quero falar de riqueza então agora. Nunca se acha, nunca se sinta. Tenha, mas viva como se não tivesse um centavo. Porque nós temos que ter uma consciência no nosso coração. O que eu tenho não é meu. Tudo é do Senhor. Ele é dono do ouro, da prata, do mundo, do universo, de toda a eternidade. Então, se está na minha mão, Ele está dando para mim cuidar para Ele. Eu sou mordomo. Se hoje eu tenho um funcionário, amém, amanhã eu tenho 100... eu continuo com o mesmo coração, é tudo do Senhor, e a prosperidade que Deus me deu, Ele tem um objetivo. Então, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aí nós vamos para o 16. Olha o que diz o 16. Mas havendo-se já fortificado, aí que vem o problema. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Querido, ele se tornou tão forte, e ele exaltou tanto o coração dele, que o rei se achou no direito de fazer o que só o sacerdote poderia fazer. Porque Deus instituiu os da tribo de Levi para ministrar perante ele. Rei não pode fazer isso. Rei é para outra coisa. Rei é para reinar. Mas ele se achou tão o cara. Mas ele não era assim no começo, viu? Que ele diz: eu vou entrar no templo, eu vou ministrar ao Senhor. Eu sou Uzias. Olha onde eu cheguei, né? Isso foi para a sua própria ruína. 17 diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus.
Então Uzias se indignou. Querido, se ele não tivesse se indignado, maldição não viria sobre ele. Mas ele ficou indignado. Ele disse: como que esses caras não vai deixar eu ministrar? Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. E dali para frente, sabe o que aconteceu? A Bíblia vai falar que ele foi morar numa casa separada, longe de todo o palácio, longe da sua família, porque ele se tornou forte e o orgulho entrou no seu coração, ele se exaltou. Então, nós temos que tomar cuidado na nossa vida para que essa maldição que vem do inferno, chamado orgulho, não entre em nossa vida. Amém? Porque nós temos um reinado aqui na terra também, nós temos coisas para ministrar, para dirigir, para fazer. E quando a gente vê que a coisa está tão boa, não exalte o seu coração, fique sempre naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te colocou, faça bem feito, faça com humildade e nunca deixa nada subir ao teu coração. Olhe sempre para você e sempre fala assim: se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já teria sido consumido. Amém? Então, o que acontece com o orgulho e a prepotência é que eles implodem. Implode não é explode, é implode, porque explosão é uma coisa fora, implosão é dentro. Você quer derrubar um prédio, você põe dinamites dentro dele e implode, ele rui. Então o orgulho e a prepotência, dentro da nossa vida, implode tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus está edificando em nós. Porque, querido, para subir é difícil, mas para cair é tão fácil. Então, não permita que isso aconteça na sua vida. Que venha a acontecer uma implosão, sabe? Derrubar tudo aquilo que estava, sabe, bênção, estava indo. Faça tudo certinho na sua vida. Amém? Você está entendendo? Não desvie do caminho do Senhor. O pai de... Eu quero comentar mais 2 reis aqui, mas agora nós vamos ler. O pai do Uzias chamava Amazias. E diz a palavra do Senhor também que pela misericórdia do Senhor, um homem de Deus falou com ele, porque ele foi alugar, ele era do reino do sul, porque estava dividido, ele foi alugar mercenários do norte, ele foi comprar para lutar contra os edomitas. O homem de Deus foi para ele e diz: não faz isso não. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. E ele diz assim: mas eu já paguei. E ele diz: olha, o Senhor vai te dar muito mais do que você perdeu. E ele renunciou àqueles mercenários, e ele foi com poucas pessoas e venceu o exército que estava lá. Olha que interessante. Foi Deus quem falou, foi Deus quem deu a vitória, e foi um milagre. Você sabe o que o Amazias, o pai do Uzias, fez? Parece até uma piada. Ele foi lá vencer os edomitas, pegou os deuses dos edomitas, trouxe tudo para Judá e queimou incenso para ele. Aí o homem de Deus foi falar de novo: rapaz, você está queimando incenso para os deuses daqueles homens que perderam a guerra, você não tem Deus aqui em Judá? E aí ele ficou bravo, dizia: fica quieto, senão eu te mato. Então você vê como é que é as coisas de Deus. Deus abençoa, Deus dá, o orgulho sobe, a pessoa quer fazer o que... E nunca volta gratidão para Deus. Eu acredito que uma das coisas que mais desagrada o coração de Deus é a qualquer pessoa, é uma coisa chamada ingratidão, né? É uma palavra meio feia, ingratidão. Sabe, Deus dá, Deus abençoa, Deus faz tanta coisa, e muitas vezes a glória nós trazemos para nós trazemos para as pessoas, mas nunca devolvemos ela para Deus. O Joás também, essa história é uma história muito linda, mas que também tem um final muito triste. Atália,
o marido dela tinha morrido. Atália era filha de Jezabel do Reino do Norte. Aqui eu vou fazer rapidinho, só para você entender. Ela é filha de Jezabel e ela foi dada como esposa para Jeorão do Reino do Sul, porque o diabo queria, já tinha contaminado Israel com idolatria, agora queria contaminar o Judá do Sul, então enviou a filha para Jeorão. Jeorão casou com a Atália. E aí eles tiveram um filho que se chamava Acasias. Acasias morreu, Jeorão também já tinha morto e Atália ficou sozinha. Sabe o que ela quis fazer? Ela diz: agora é o seguinte, eu vou subir no trono e vou matar todos aqueles que têm direito a subir no trono, os reis. Então tinha muitos filhos lá, né? E ela mandou matar todo mundo, mas esconderam uma criança que se chamava Joás, uma criancinha, um bebê, porque ali estava o plano do diabo: se mata Joás, acabou a descendência de Davi, Jesus não viria e não cumpriria a profecia, porque Jesus é filho de Davi, para cumprir que o Messias vem da tribo de Judá, vem da descendência de Davi. Aí é o plano do diabo. Mas esconderam esse Joás, e ele foi criado dentro do templo escondido, ninguém sabia. E a Atália estava lá no trono. Aí quando essa criança tinha 6 anos, ela foi completar 7, os reis, os sacerdotes e os levitas se juntaram, pegaram toda a arma que Davi tinha guardado dentro do templo e diz assim: o negócio é o seguinte, nós vamos curar essa criança agora rei, guardamos ele até 7 anos e ele vai ser rei. E aí começaram a dar louvor ao Senhor e gritar dentro do templo: viva o rei, viva o rei. E ela ouviu, ela foi dentro do templo e disse: traição, traição. Pegaram ela, levaram para fora do templo e mataram. Jeoás começou a reinar com 7 anos. E foi uma benção, querido. Como ele foi criado dentro do templo, ele restaurou o templo, ele fez maravilhas, ele mandou de cidade em cidade que levitas fossem ensinando a lei do Senhor. Isso nunca foi feito por nenhum rei. Ele restaurou o culto ao Senhor, porque ele era o tempo todo direcionado pelo sacerdote Joiada, que foi que também o criou ele, a esposa dele que tinha guardado a criança. Só que aí Joiada morre. E quando Joiada morre, Joás vai ouvir o conselho dos príncipes e ele começa a voltar à idolatria. E o pior, o orgulho tinha crescido tanto nele, que Zacarias, porque Joiada morreu, Zacarias, filho de Joiada, ficou no seu lugar. Aí quando Zacarias diz que foi tomado pelo Espírito, botou a mão no dedo, na cara dele e diz: olha, você está fazendo tudo errado, nós temos Deus aqui em Israel, você está adorando outros deuses. Joás manda matar Zacarias. Aí você fica pensando assim: puxa, o pai de Zacarias, Joiada, escondeu ele no templo para ele não ser morto, e depois ele cresce, é exaltado, orgulho vem no coração dele e ele manda matar o menino, o rapaz, sem mais sem menos foi apedrejado. Então nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais Deus nos exalta, mais humilde eu sou. Amém? Você está entendendo? E eu quero agora comentar esse versículo que nós demos a introdução. O apóstolo João estava escrevendo ao Gaio, e ele faz um elogio ao Gaio dizendo assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele faz voto de prosperidade, que em tudo ele vá bem e cresça, e também na saúde, mas ele diz assim, mas só que é como próspero é a sua alma. E a pergunta que eu faço para nós e para toda a igreja do Senhor Jesus: será que se a prosperidade do Senhor dependesse do que é próspera a nossa alma, será que nós estaremos bem hoje? Porque se nossa alma é pouca próspera, nós seremos pouco prósperos em todas as coisas. Se a minha alma é mais ou menos próspera, eu serei mais ou menos prósperos em tudo. Mas se a minha alma é próspera, ela cresce em Deus, ela ama Deus, ela busca Deus e ela se enche de Deus, você pode ter certeza que em tudo Deus vai me encher, em tudo Deus vai me prosperar. Amém? Porque eu já falei muitas vezes aqui, a prosperidade exterior depende da nossa prosperidade interior. E as pessoas estão buscando a de fora primeiro e lutam por ela. Mas
há um princípio. A nossa prosperidade começa aqui dentro. Amém? Então eu, como anjo desse lugar, também declaro essa palavra sobre a tua vida, que seja próspero você e a tua saúde, como é próspera a tua alma. Amém, querido? Em nome de Jesus, a coisa começa dentro de nós, não é fora. Até saúde. Quanto mais próspero nós se tornamos no espírito, até a nossa saúde é impactada. Isso se chama pneu psicossomático, porque tem as doenças psicossomáticas e também tem as coisas boas que são psicossomáticas. Quando você está muito bem na alma, não estou falando de espírito agora, o seu corpo também fica bem. E quando você está muito bem espiritualmente, também reflete isso no corpo. Por isso que se chama pneuma. Pneuma é espírito, pneuma psicossomática. Vem tudo para fora. Então está dizendo assim, eu desejo, Gaio, que você tenha prosperidade, que você tenha muita saúde, mas como é próspera a sua alma. O 1 Timóteo, não tem, né? Mas eu leio para você. 1 Timóteo 6,8 diz assim, ó. Para eu não ter nem problema com a prosperidade, eu tenho que ter esse versículo aqui, ó. 1 Timóteo 6,8. Tendo sustento, e com que nos vestir, sustento seria o alimento, tá? Estejamos contentes. Mas não está dizendo que você não pode ter carro, não pode ter nada, não pode prosperar em nada, porque só é comer e vestir. Mas ele está dando um princípio aqui, ó. Se você tiver isso como felicidade na sua vida física, que comer e vestir é tudo que você precisa, o resto é só acréscimo. Então você não se amarra no resto. Mesmo você tendo, fique feliz, não porque você tem um carro bom, fique feliz porque Deus te dá comida e Deus te dá vestimentas. E o resto você usa e desfruta, sem se apegar. Amém? E aí tem o Provérbios, que eu quero ler também, mas depois disso mais um versículo só, que é uma oração que nós devemos fazer, que Deus nunca nos dê de mais e que Deus também nunca nos dê de menos, mas que Ele dê a medida, e Ele sabe disso, né, que nós possamos suportar, entendeu? Deus vai sondar o coração nosso. Muitas vezes o culpado, claro, é sempre nós, né? Deus até quer liberar muitas coisas para nós em muitas áreas, Ele não libera, porque a gente não está suficientemente próspero por dentro para suportar aquilo que Ele tem para dar. Você vai ver que tem gente que já alcança um nível, ele já está lá, Deus fala, esse posso, e Ele libera. Então, a oração aqui, está dizendo assim em Provérbios 38, não me des nem pobreza, e também nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto, te diga, quem é o Senhor? Quer dizer, o cara já tem tudo, vai acontecer o Apocalipse 3,17. Ah, nem preciso mais do Senhor, já estou abastado, né? Então, para não dizer quem é o Senhor, então, né, deu demais. Ou quem empobrecido vem a furtar e profane o nome de Deus, também não pode dar de menos, né? Mas Deus sempre dá a medida que a gente pode suportar, amém? Mas eu quero dizer uma coisa, essa medida ela pode se levar em todas as áreas, desde que você eleve também o seu nível no espírito. A gente quer que as coisas sejam levadas do lado de fora, mas a gente não paga o preço para levar aqui dentro do nosso coração. Tudo começa aqui, querido. Não adianta a gente querer arrumar as coisas de fora, tudo começa aqui. Se a gente começar a acertar a nossa aliança com o Senhor aqui, se a gente começar de verdade a buscar o Senhor aqui, há muitas coisas. Aliás, a gente deveria ter uma ganância pelas coisas do Espírito. Senhor, eu quero dom. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero muita santidade. Senhor, eu quero mais da tua palavra. Eu quero ter sabedoria na tua palavra. Essas coisas que a gente tem que ter ganância, que a gente tem que desejar ardentemente. O resto vem por acréscimo, querido. Amém? E aquilo que Deus dá ainda a gente tem que ter sabedoria para usar depois. E quando Deus nos dá sabedoria, vamos usar a sabedoria. A gente sabe a história de Salomão. O que você quer? Pede o que você quer que eu te dou.
Salomão disse ao Senhor: eu quero sabedoria para saber governar o seu povo. Deus deu sabedoria. Aí também eu acho que até entra esse, parecido com esses reis que nós estudamos. Deus dá sabedoria para ele, mas o que ele faz com a sabedoria depois lá na frente? Ele não usa ela. Porque cresceu a riqueza, cresceu os cavalos, quis multiplicar as mulheres, ele não tinha sabedoria, por que ele fez isso? Só que Deus dá muitas coisas para nós que nós não usamos. Esse que é o problema. Não é nem o problema que falta, Deus nos dá coisas e a gente não usa elas, são coisas espirituais que eu estou falando. Na hora de exercer e praticar, a gente não faz. Então Salomão, querido, fez a coisa certa no começo, pediu sabedoria. Deus diz: ó, porque você pediu sabedoria e não riqueza, então eu te dou riqueza. E Deus deu riquezas para ele. Só que ele não usou a sabedoria lá, e creio que também cresceu um pouco o coração dele. E a última passagem que eu quero ler, que está em Efésios 4:28. Nós fazemos parte de um reino, sim ou não? Nós estamos dentro desse reino. Aí eu pergunto para você, se você está dentro desse reino, qual que é seu objetivo? Abençoar o reino. Então, tudo que lhe vier à mão, tudo que Deus der a mais, tudo que tiver, sabe, além do comer e vestir, pense sempre no reino de Deus. Porque, querido, aí fora, as empresas estão investindo em shows de rock, em ideologia de gênero, tanta porcaria para alastrar o reino. Nós, o reino das trevas, nós que somos do reino de Deus, que somos mordomos, quando o Senhor nos colocar no mais, o que a gente faz? Vamos pensar no reino, na casa, nas pessoas, em quem precisa. Aqui vai dizer assim, essa é a verdadeira prosperidade, tá? É quando a gente tem e a gente divide o que a gente tem. Deus não nos dá coisa para a gente multiplicar. Põe isso no seu coração, querido. Deus não nos dá coisa para a gente multiplicar. Aliás, as coisas se multiplicam na nossa vida quando a gente divide. A criancinha deu lá ao menino alguns pães e alguns peixes para Jesus. Se ele ficasse para ele, só ele comeria, o resto se lascaria. Mas quando ele deu para Jesus, e Jesus multiplicou aquilo. Jesus foi dividindo, e quando se divide, multiplica. E sobrou na primeira vez 12 cestos cheios, na segunda 7 cestos cheios. Então, quando Deus te dá algo, quando Deus lhe acrescenta algo, põe isso no seu coração, não pensa duas vezes para dividir. Dividir com o reino. E Paulo vai dizer primeiro com os da fé, vê quem está necessitado na igreja, vê quem precisa, se não tem nessa, vê na outra igreja, vê outro irmão, se não tem, vê alguém que não é irmão, mas vai lá também. É isso que Deus quer que a gente faz. Entendeu? Você pede para Deus matar, né? Aqueles escorpiões que rondam os nossos bolsos, né? A gente sempre fica pensando, ai, mas se me fizer falta, querido, quando a gente dá, Deus honra, viu? Não deixe faltar. Você pode ter certeza. Efésios 4:28. Olha o que Paulo fala aqui para a gente encerrar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Até aqui tudo bem. Trabalhe para fazer o que é bom. Mas por que Paulo está dizendo que você tem que trabalhar? Para que tenha com o quê? Acudir ao necessitado. Olha a intenção de Paulo. Ele não está dizendo trabalha para você... Só para você se dar bem, ele está dizendo, trabalha para que você possa acudir o necessitado. Olha o coração de Paulo onde estava, querido. Aí eu pergunto, onde está o nosso coração quando a gente ganha, quando a gente trabalha? Primeiro a gente só pensa em nós. E depois, em nós também. E se sobrar? Se sobrar, continua sendo para nós. Você está entendendo, querido? Ó, e não é só no muito, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Tem gente que no pouco ele divide com o outro que também tem pouco. Porque o princípio da divisão não é só para quem tem, é para quem também tem pouco. Paulo pediu ofertas para enviar para Jerusalém, porque tinha pobres em Jerusalém. Ele diz, vou passar coletando na Macedônia, em tudo quanto é lugar. Prepara aí que eu vou passar pegando. E Paulo vai dizer assim, que eles deram até além do que eles não tinham. Sei lá como eles fizeram isso.
Por isso que Paulo vai falar, Gálatas 6,4, não me lembro, 6,3, tudo que o homem plantar, isso também vai ser, tudo que o homem semear, tudo, esse também ele ceifará. Ele estava falando depois, antes das ofertas. Quem semeia na carne, colhe da carne é corrupção. Mas quem semeia no reino, nas coisas do Espírito também colhe as coisas eternas. Glória a Deus. Põe no seu coração essa palavra para a gente encerrar. Verdadeira prosperidade, querido, é aqui no nosso coração. E que Deus faça-nos prosperar, o quanto nós somos prósperos no nosso espírito, que sejamos prósperos em nossa saúde, em nosso trabalho, na empresa, nas vendas, em tudo, querido, que seja próspero como somos prósperos no nosso espírito. Então, se você tem que buscar uma coisa hoje, busque prosperidade dentro de você. Amém? Porque o ouro que está aí dentro é aquilo que vai fazer prosperar todas as áreas da sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé.